Vamos esquecer por um momento tudo que você já sabe ou já leu ou aprendeu sobre ataque hacker. Até hoje, ninguém nunca tentou explicar ou categorizar os ataques da forma que eu vou mostrar para vocês. Isso é totalmente inédito. É para você entender legal como é que realmente que funciona a anatomia de um ataque hacker. A gente vai trazer o máximo de informação, teoria e prática agora. Preparado? Beleza, todo mundo a postos aí que nem eu? Como eu já disse inúmeras vezes, um ataque cibernético é a soma de vários fatores, é a soma de várias inteligências e ferramentas que unidas formam um ataque, combinadas formam um ataque. Logicamente com uma finalidade maliciosa. Mas você já se perguntou como se classificam cada uma dessas ferramentas, como se classificam cada uma dessas inteligências, como é que funciona a estratégia, a anatomia desse crime cibernético, de um ataque cibernético? Por exemplo, às vezes a gente fica confuso de entender o que é um malware, o que é um vírus. O vírus é uma classificação de malware e esse malware na verdade é um software malicioso, mas na verdade o antivírus também é um software que combate, enfim, é uma confusão danada. Então o que a gente vai fazer agora é classificar de forma inteligente e consistente cada uma dessas características. Olha que bacana esse desenho aí. Para a gente desvendar um ataque hacker, o primeiro de tudo é entender que existem 5 principais categorias que todo ataque obrigatoriamente nessa teoria vai precisar passar. E os 5 pontos são, primeiro de todos, estratégia. É o estilo, o modo, a forma a qual o atacante irá utilizar para fazer o ataque. O segundo é a inteligência, é como a estratégia vai acontecer, o cérebro da operação. Terceira característica, o objetivo, é o foco, é o que será alcançado após as outras etapas serem completadas. O meio, que é o canal, a ponte, o caminho que levará a estratégia e a inteligência até o seu objetivo. É aí que a gente tem o desenho aí, ó. E por último é o alvo. É a vítima do crime, o local que o malfeitor planeja atacar. Então olha só, num desenho bem simples a gente tem o meio, que é esse funil, pelo qual vai passar toda a estratégia, inteligência e objetivo até atingir um alvo. Se ainda não está tão claro assim de identificar essas 5 características, faça as seguintes perguntas: quem, por quê, o que, como e onde? Super simples, né? Essas perguntinhas são padrões. Então, primeiro de tudo, quem? O alvo dos atacantes, quem é? Sempre uma instituição específica, uma empresa específica. Os criminosos vão sempre atrás de vulnerabilidades, portanto, se você não está atualizado e dentro dos padrões mínimos de segurança, o risco da sua empresa ser invadida é enorme. Depois, por que ele está fazendo esse ataque? O objetivo, que aí está linkado diretamente com o objetivo, olha só aí no slide. O objetivo varia de acordo com o estilo do ataque. Quando o cybercriminoso planeja um ataque, ele já desde o início sabe qual é o objetivo, como por exemplo, roubar dados, sequestrar dados e pedir o resgate depois, que é o caso do ransomware, coletar um pacote de tráfego e etc. Olha aí a próxima pergunta. O quê? O que ele vai fazer? Qual que é a estratégia, o plano dele? Vamos pensar que a estratégia é o conjunto das outras categorias, porque uma estratégia ela só vai ser eficiente caso tenha um alvo, um objetivo, uma inteligência e um meio para chegar até ele. Entendeu? A próxima perguntinha, como tudo isso vai acontecer? É aí que entra a inteligência. São os softwares que são desenvolvidos, as ferramentas que são tão comuns que permitem com que um ataque seja eficiente, seja realizado. Então, a inteligência é o que torna possível a execução da estratégia. Se o meu objetivo é fazer um bolo, eu utilizo a receita como estratégia e executo com a minha inteligência de interpretar e cozinhar. Entendeu aí a analogia? E por último, é a gente perguntar por onde tudo isso vai acontecer. O meio é o caminho que leva até o objetivo final, é o que possibilita interligar os pontos. O ataque segue uma sequência lógica e bem estruturada, e o meio é por onde tudo isso é possível acontecer. Olha só, se você olhar lá em cima, eu dei um exemplo bem real de um ataque hacker. Se você colocar nessa sequência aqui, ó, vamos supor que o alvo é a sua empresa, o objetivo é sequestrar os dados e pedir resgate em bitcoins. A estratégia é enviando um vírus camuflado no e-mail, por exemplo, e a inteligência é sequestrar os dados e impedir que os usuários acessem, que é, por exemplo, criptografar esses dados. E o meio é a vulnerabilidade da porta 3389. Conhece esse ataque hacker aí? Qual que é ele? É o ransomware, super conhecido, e muitas empresas foram alvo dele. Eu vivo fazendo analogia entre os crimes cibernéticos e os crimes da vida real. Agora, dá uma olhada nesse próximo slide como se aproxima um crime cibernético de um crime físico
Das características que eles têm, olha só, esse que foi um dos maiores assaltos, os maiores roubos de toda a história, que é o assalto ao Banco Central, ficou conhecido por esse nome. E olha só a estrutura desse ataque. Imagina lá que o alvo é o Banco Central, o objetivo era roubar o dinheiro, a estratégia era construir um túnel. A inteligência precisava cavar um túnel de acordo com um plano específico, com um tamanho, com uma distância específica. E o meio por qual tudo isso ia acontecer era exatamente por esse túnel que foi construído. Então, se a gente pegar lá desde o começo, olha só, primeiro foi bolado um plano, a estratégia, e depois disso eles usaram a inteligência para construir tudo isso, que na verdade eles estavam construindo o próprio meio pelo qual ia se realizar o roubo. E todo esse túnel que foi desde aquela casa lá que eles ficaram hospedados até o cofre do banco, eles tinham específico isso. A inteligência era fazer com que 3 meses eles construíssem esse túnel e em 48 horas, voltando com o valor roubado, eles iam ter mais ou menos 164 milhões, 3 toneladas em notas de 50. Olha só a inteligência e a estratégia agindo em conjunto através de um meio. E no alvo, que era o banco. E o objetivo, claro, era roubar toda essa grana. E infelizmente foi aí um crime que deu muito certo. E mais uma vez, olha só esse slide aqui, seguindo a mesma sequência que eu mostrei do assalto ao Banco Real para a gente ver como se parecem. O ransomware aí, ó, ele tem uma estratégia e depois ele utiliza uma inteligência para criptografar os dados e sequestrá-los, né? E através da conexão remota, é o meio pelo qual ele encontra a vulnerabilidade. E o alvo é a empresa que está vulnerável, que tem essa vulnerabilidade, e o objetivo, claro, é pedir um resgate. Olha só como as coisas se interligam. E aí, gostou dessa categorização? João, você como um hacker profissional, o que acha dessa teoria toda? Então, Lucas, o importante disso, para o lado da empresa, né, que é atacada, do alvo, é interessante para entender todas as motivações, como isso ocorreu, para até que você trabalhe posteriormente para a correção e que não ocorra novamente. E do ponto de vista jurídico, para a gente coibir esse tipo de crime, é muito importante para que fique claro para o juiz, né, que realmente houve um crime, qual foi o dano que ele causou, porque é muito difícil. A nossa legislação hoje, infelizmente, para crime cibernético, ela é muito fraca, ela é muito branda, eu diria. Se a gente não consegue demonstrar, se a promotoria não consegue demonstrar a um juiz exatamente o passo a passo, sem ficar muito no tecniquez, digamos assim, fica difícil de obter uma condenação e acaba, né, popularizando o ataque, um ataque que você não condena, cada vez mais gente, infelizmente, acaba partindo para esse lado. Pessoas né, que não tem nenhum senso de ética, ela vai fazer isso para ganhar, ter algum ganho ilícito financeiro, seja de poder, qualquer que seja. Então, acho que são esses dois lados, tanto para a empresa, que é atacada, e isso até sem ser um ataque malicioso. Quando você contrata uma empresa de hackers do bem, hackers éticos, que te atacam sem causar nenhum tipo de dano, só para descobrir o seu problema, eles também têm que demonstrar essas categorizações, esse passo a passo, para que você entenda, olha, é assim que eles agem. Você sabendo a estratégia do lado de lá, concorda? É quase como se fosse uma estratégia militar. Você entende a cabeça do seu inimigo, a cabeça do atacante, e você consegue se proteger, se defender. Eu vou explanar mais um pouco agora como esses ataques eles ocorrem. Agora eu vou falar de ataque malicioso, então eu vou falar de cracker. Os crackers, primeiro, eles precisam, né, de um alvo. Eles têm um objetivo e um alvo. Então, digamos que o objetivo seja financeiro, eles querem fazer o roubo de informações de cartão de crédito. Com isso em mente, eles usam Google ou outras ferramentas para procurar empresas que potencialmente tenham a guarda de um grande número de cartões de crédito. Então, e-commerces, e empresas similares. Então, ele já tem o objetivo, tem o alvo, não sabe como ele vai fazer. Primeiro, ele precisa definir, e essa parte que a gente fala, a empresa pode ser você, o alvo pode ser você, infelizmente. Ele começa a criar uma estratégia, um reconhecimento do campo de batalha. É literalmente enxergar isso como um campo de batalha que eles fazem. Então, fazendo uma analogia, é como se ele circulasse a sua casa por vários dias, todos os dias, para entender a sua rotina, né, ver, identificar quais as portas que você deixa aberta, ou se não deixa, se fica alguma janela. No caso de sistemas, é identificar as tecnologias que o sistema utiliza, quais estão desatualizadas, quais vulnerabilidades potencialmente podem existir, né, os bancos de dados utilizados. Então, ele faz esse reconhecimento.
esboça no papel, cada um, né, faz de um jeito no computador, escreve, anota tudo que ele descobriu, e com base nisso, ele vai tentar identificar uma vulnerabilidade para posterior exploração. Então, pode ser uma vulnerabilidade de um software que está desatualizado no servidor, uma vulnerabilidade de aplicação, né, no caso de um sistema web, um SQL injection, alguma coisa que foi deixada pelo programador sem querer lá no código, por algum descuido, e não se teve uma auditoria, né, de alguém independente para detectar essa vulnerabilidade. Então, esse, digamos aí, é um meio para que se obtenha uma inteligência, para que se obtenha os dados do cartão de crédito. Então, ele explora a vulnerabilidade, ele explora aquilo, ganha um acesso não autorizado e faz a extração da informação, que nesse caso são as informações financeiras. Em posse delas, nesse caso, ou ele usa para fazer compras ilegais na internet, em e-commerce, compra coisas de alto valor, notebooks, ou ele vende no mercado negro, vende para pessoas que vão fazer isso por ele. Então ele prefere vender no volume, ele vende a informação de cartão de crédito por R$ 50, por R$ 100, ele vende centenas de milhares de informações. Então ele, né, a efetivação do ataque dele pode ser feita de duas formas, ou ele revende a informação ou ele usa a informação. Mas sempre, quase sempre tem esse passo a passo. A gente passa por um objetivo e um alvo, uma estratégia, uma inteligência e um meio. Esse é o começo, meio e fim de ataques cibernéticos. Agora a gente vai demonstrar a desconstrução de um ataque, né, o passo a passo. E dado esses acontecimentos recentes, né, que todo mundo está assistindo noticiário sobre aplicativos de mensagens, a gente vai simular um ataque similar. Que fique claro que esse ataque provavelmente não foi o que ocorreu nesses casos, mas o ataque ocorrido ele explorou brechas num protocolo chamado SS7 das empresas de telecomunicação, e como nós não temos autorização das telecomunicações, obviamente a gente não vai fazer, né, um ataque similar, a gente vai demonstrar um outro tipo, né, que poderia ter acontecido também da mesma forma e causado o mesmo dano. Aqui no meu celular a gente vai ver que eu recebi uma mensagem, aparentemente inofensiva, apenas com um link, e eu vou clicar nesse link. Abrir aqui no browser, vamos ver o que tem nele. Olha, abri o site da nossa empresa. Esse site poderia ser qualquer um. Uma notícia, um grupo do Facebook, algo que fizesse a vítima nem perceber, né, que foi atacada. Como vocês viram, realmente não dá para perceber. Você simplesmente foi para uma página qualquer da internet. Porém, após esse clique, o atacante conseguiu extrair, através de uma vulnerabilidade, os cookies da vítima, da conta dela, que controla o celular, esse dispositivo em especial. Copiando aqui nessa requisição os cookies, ele vai conseguir instalar um aplicativo malicioso no celular da vítima, e esse aplicativo malicioso vai dar a ele diversos níveis de controle. Através dos cookies roubados dessa pessoa, o atacante agora ele tem controle sobre a conta que tem controle do dispositivo da vítima. Com isso, ele consegue forçar a instalação de um aplicativo malicioso no dispositivo da vítima, como vocês podem ver no meu celular, um aplicativo, né, como se fosse um aplicativo oficial do Google, foi instalado no meu dispositivo celular. Esse aplicativo tem total controle de voz, de câmera, inclusive de SMS, que é o que nós vamos usar nesse ataque. Então, ó, ele está instalado, a vítima não percebe, às vezes até tira aqui a notificação, ok, um aplicativo do Google deve ter sido instalado ou atualizado, é o que a maioria das pessoas acaba pensando pelo nome do aplicativo. E como o ataque ao aplicativo de mensagem funciona? O atacante abre o site do aplicativo de mensagem pelo navegador normal, insere o número da vítima, tenta fazer o login, o número está correto, e dentro de 5 minutos, o atacante poderá solicitar uma mensagem SMS para o número da vítima, contendo um código. Com esse código, ele vai conseguir entrar e ter total controle desse aplicativo de mensagens da vítima. Então, agora a gente vai fazer a requisição desse código SMS, solicitando, e aquele aplicativo malicioso do celular, ele vai conseguir fazer a interceptação. Então, a gente só vai aguardar com que esse SMS chegue. Como a gente viu, ele aqui chegou. Automaticamente, o atacante, nesse caso que nós estamos demonstrando, vai ter acesso a esse código. A gente vai fazer a requisição.
E como a gente pode ver, o código é o 51033. Uma vez copiado esse código, a gente insere ele aqui na página web. E com esse código a gente conseguiu ter acesso total à conta desse aplicativo de mensagem da vítima através da web. A partir daqui ele consegue mandar mensagens, baixar os seus históricos, se passar por você, basicamente qualquer ação que você, como, né, proprietário, como um administrador, poderia fazer. Então, esse é um de vários ataques que seriam possíveis contra um mensageiro. O que a gente pode informar, né, uma vez dado o ataque, claro, vamos sugerir, a vítima, nesse caso, não tinha uma senha chamada de two-step verification, né, verificação de duas etapas. Então, para quem quiser se proteger e não sofrer esse mesmo tipo de ataque, é só entrar nas configurações, praticamente todos os aplicativos de mensagem hoje têm, e inserir uma segunda senha. Caso o atacante tivesse o acesso ao código do seu SMS, ele ainda precisaria da senha para entrar, o que pelo menos dificultaria muito esse ataque. Como a gente pôde ver, o atacante ele tinha um alvo, que no caso éramos nós mesmos, né? Então a gente pode dizer que é o usuário do aplicativo de mensagem. O objetivo dele claramente eram roubar as informações confidenciais, no caso mensagens privadas que nós trocamos todo dia com diversas pessoas. Ele queria ter esse acesso. O meio era um SMS que chega no nosso celular quando a gente tenta entrar pela web no mesmo serviço de mensagens. Então, esse código do SMS é como se fosse uma senha, foi o meio que ele utilizou para ter o mesmo acesso que nós. A estratégia dele foi, através de um link, né, que nós recebemos por uma mensagem, sequestrar a sua conta, que tem o controle sobre o seu celular, e instalar um aplicativo malicioso. Esse aplicativo, por sua vez, conseguia interceptar SMS.